Eu achei muito importante todos os temas que foram selecionados e gostei muito da palestra do João. Porque eu costumo falar, João, nas minhas palestras, que 70% da granja é mão de obra. Se você não tem mão de obra, a própria Vanguarda, eu presenciei isso. Quando sofreu diversos problemas de troca de mão de obra, e depois que acertou a mão de obra, nós estivemos lá e eu fui o primeiro a dar os parabéns na maternidade, que eu achei que tinha melhorado muito e realmente melhorou. Por quê? Gestão. Gestão de pessoas é a coisa mais importante. Mas eu vou agora vender o meu peixe aqui, né? Falar um pouco da parte de nutrição. A gente começa a parte de nutrição, na verdade, falando um pouco de leitoa. Por que hoje nós estamos tão preocupados, né, com a leitoa na fase de reprodução? Porque ali é o coração da granja. Se a gestação vai mal, tudo para frente vai mal. É uma bola de neve. Nasce pouco leitão, eu tenho menos receita, a minha granja não sobrevive sem receita. Então, a fêmea, hoje, a preparação da fêmea é uma das coisas mais importantes dentro da suinocultura. E a gente está presenciando isso pela genética. Todas as genéticas, os fornecedores de genética, estão extremamente preocupados em passar para vocês, ensinar vocês como preparar corretamente uma leitoa. Bom, seguindo isso, por que as matrizes, estamos preocupados, por que as matrizes mudaram tanto ultimamente, né? Primeiro foi seleção. As fêmeas para características de abate. Hoje em dia nós temos fêmeas com crescimento muito rápido, né? Carcaça extremamente magra, conversão alimentar excepcional e, por outro lado, um aumento exorbitante de prolificidade. Quem militou na suinocultura 10 anos, 15 anos atrás, a gente via a fêmea nascendo 9, 10, 10,5, 11, estava muito satisfeito. Hoje, a gente vê a fêmea parindo 14, 15, 16. Gente, o que a gente vai fazer com tanto leitão? Né? E foi o que aconteceu. A gente olhou esse quadro aqui, nós tivemos, na década de 2000, número de leitões desmamados 21 a 23, passamos em 2008, 25, 28, e agora 2009, 2010, já estamos falando em 30 e até 31 leitões desmamados. Mas tudo tem um bônus e tem um ônus, né? Então, se a gente olhar o bônus, melhoramos produtividade, melhoramos o ganho econômico, o maior número de leitões a ser vendidos por ano. Mas, por outro lado, tivemos o ônus, que seria uma redução do peso do leitão ao nascer, né? E uma grande variação, aumento de variação de peso. Então, se nós olharmos hoje, a hiperprolificidade, nós teríamos na década de 90, em termos de leitões nascidos totais, 10,9, passamos para 13. Se nós olharmos esse trabalho aqui de 2002, nós tínhamos leitões nascendo com 1,590 kg e partimos hoje para 1,260 kg. Tivemos uma redução de 33 gramas por leitão no peso ao nascer. Vocês podem imaginar o que isso representa. Em termos gráficos, se a gente pegar aqui aquela média que eu falei na década de 90, leitões nascendo com 1,5 kg, 1,550 kg, e hoje nós estamos falando de 1,3 kg ou até menos. Então, olha aqui, ó, houve uma queda muito acentuada em função, né, do número de nascidos. Será que a nutrição pode melhorar esse peso ao nascer? Será que nós temos alguma interferência nisso? Ou é só porque aumentou o nascido, né, não tem nutriente suficiente para o leitãozinho? Um leitãozinho no meio de 14, 15, 18 vai nascer 3, 4 refugos. E esse refugo, eu vou tentar, termina morrendo, aumenta a minha mortalidade, então não adiantou nada eu ter 14, 15, 18 leitões. Mas
Tem algumas estratégias que a gente vai mostrar aqui, principalmente estratégia nutricional, que pode, né, minimizar este problema. Bom, continuando falando da nossa leitoa, né, a nossa leitoa hoje, atual, ela tem menor reserva corporal. Ou seja, ela tem menor espessura de tocinho, né, tem menos gordura e ela é muito exigente em proteína. Por quê? Porque o animal, já concebido pela genética atual, a genética queria produzir um animal com menor espessura de tocinho, porque o mercado pedia isso. E ele esqueceu que a fêmea precisava de um pouco de reserva de gordura, essa reserva para ela aguentar a produção de leite, ainda mais agora, que nós estamos falando de porca hiperprolífica com mais de 14 leitões, né? Então, hoje, nossas fêmeas têm, muitas delas, algumas genéticas, pouco apetite, pouco reserva corporal, né? Tem fêmeas com maior ganho de peso, que é um problema sério, porque tem uma elevada taxa de crescimento e nós temos que trabalhar isso muito bem. E leitegadas muito grandes, maior produção de leite e maior taxa de crescimento. Consequência disso, está aí, né? A longevidade da porca. Na década de 70, a gente fazia uma reposição de 34% do plantel. Hoje nós estamos falando em 42% de reposição. E aqui, 2010, já se fala em 45%, 47%. E um outro problema foi a mortalidade que vem subindo década após década. Principalmente porque nós estamos transformando a fêmea numa máquina de produzir leitão. Cada vez mais a gente está exigindo dessa fêmea mais e mais. E a fêmea, para corresponder a isso, né, vai se doando cada vez mais, tirando reserva do corpo dela, né, e a gente tem que entrar fortemente com a nutrição para tentar minimizar esses problemas aqui. Porque hoje as pessoas querem tirar o máximo de lucratividade da sua atividade, né? Então, as principais perdas ou causas de descarte de porca, eu enumerei aqui, se vocês olharem bem, são 4 causas principais, né? São cobertura de leitoas muito novas ou muito velhas, falhas reprodutivas, problemas locomotores e baixo desempenho. Somando esses 4 aqui, 83% das perdas de leitoa, né? Você investe no leitoa, você compra um leitoa, espera tirar dela 6, 7, 8 partos, chega no segundo, terceiro parto, você é obrigado a descartar essa leitoa por algum desses problemas aqui, né? Quantas granjas a gente passa e tem um alvo de cobertura, e no momento desse alvo de cobertura teria que cobrir 40 porcas, ele tem 38. Ah, vamos pegar uma leitoa. Ah, mas a leitoa ainda não tem idade suficiente, está ainda no primeiro cio. Ah, mas vamos usar assim mesmo. Termina sacrificando toda a vida reprodutiva da leitoa. Por isso que tem que ter um planejamento de reposição desses animais.